Nada como receber a visita do nosso amigo médico, Dr. Paulo Roberto de Souza, aqui no programa. Ele que é nutrólogo, atua junto à Clínica Reabilitar e sempre tira grandes informações, apresenta grandes informações para a gente, tirando aí muitas dúvidas. Seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço mais uma vez. Doutor, hoje a gente vê que existe uma condição muito especial que você fala bastante, que é como a condição das inflamações e da inflamação crônica e diversos outros problemas relacionados aí a inflamações. E eu gostaria de entender um pouco mais por que vocês trazem, vira e mexe essa condição em pauta. Isso é muito importante, conta pra gente. Eu posso começar te fazendo uma pergunta. Você acha que inflamação é uma coisa que é importante, você precisa ter ou não precisa ter? Inflamação, a gente precisa ter ou não ter? A princípio seria bom que não tivesse, mas eu acho que pode ser necessário. Na realidade, assim, muita gente confunde inflamação com infecção. Então, a inflamação é quando existe um processo de defesa do nosso organismo e infecção é quando existe uma bactéria, um vírus, um fungo. Então, todos nós temos que ter inflamação para a gente fazer a nossa defesa das coisas externas. Dos seres vivos que existem em nossa volta. Então, se a gente não tivesse inflamação, você nasceria, ficaria contaminado, porque a gente tem aqui vírus e bactérias em todos os locais, e a gente teria essa infecção e morreria. Então, é importante que cada membrana da nossa célula tenha substâncias que vão originar ou inflamação ou anti-inflamação. O que não pode ter é muita inflamação ou muita não inflamação. Porque senão você pode propiciar uma entrada de um vírus, uma bactéria e te matar. Diferente de infecção, então. Diferente de infecção. Isso não é interessante. Então, toda infecção tem inflamação, mas nem toda inflamação tem infecção. Nem toda inflamação tem a bactéria. Mas o nosso objetivo aqui hoje é falar mais da inflamação crônica silenciosa. Só para o pessoal de casa entender um pouquinho da inflamação, a inflamação é como se fosse, como se a gente tivesse lá o nosso ministro de defesa, o chefe de defesa nacional e tivesse várias outras entidades ligadas a essa defesa, como o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, a Guarda Armada, a Guarda do Exército. Então, existe uma cascata de inflamação que vem lá de substâncias que nós temos na nossa membrana celular. Por exemplo, as gorduras. Então, a gordura, os lipídios que nós temos na nossa membrana celular, que vão formar substâncias inflamatórias ou anti-inflamatórias. Então, aqui vem o caso do ômega 3 e do ômega 6, que o ômega 3 é estritamente anti-inflamatório e o ômega 6 ele pode ser anti-inflamatório, mas ele pode ser inflamatório. Hoje existe muita aquela dúvida do paciente se ele deve usar muito ômega 3 ou se deve misturar as duas coisas. Eu sempre recomendo que você faça uso sempre só do ômega 3 e não misture. Por quê? Na nossa alimentação diária você tem muito consumo de ômega 6 e outros ômegas, porque você consome óleos, consome outros produtos que têm os óleos, que têm o ômega 6 e a proporção ideal seria que fosse de 3 para 1. Hoje está acontecendo uma proporção de 20, 30 para 1. Então, é mais importante que você use somente o ômega 3 para atuar na anti-inflamação. E aqui, a gente está falando, Vera, não na inflamação aguda, que isso se trata, às vezes, quando existe uma amidalite, ou existe você cai ou bate algum braço ou perna e fica inflamado, né? Que a inflamação tem que ter calor, rubor e dor. Então, você bateu aqui, fica vermelho, inchado. Então, essa inflamação você pode, no momento, usar um anti-inflamatório, que não vai ficar passando dor e ficar inchado. Mas o grande problema é quando existe aquela inflamação crônica silenciosa, que essa inflamação pode não ter um visual de dor, calor e rubor, mas está acontecendo isso em alguns tecidos, alguns órgãos. Por exemplo, o endotélio vascular. Se existe uma inflamação crônica silenciosa da parte de dentro dos nossos vasos, vamos dizer, o nosso cano, se essa inflamação da artéria no endotélio for uma inflamação crônica silenciosa, ele vai levar esse quadro inflamatório e quando existe gordura oxidada, essa gordura vai se depositar na parede do vaso e ele começar a formar a placa. Então, essa placa é formada por gordura oxidada, começa a entrar cálcio e formar a placa de um ateroma e esse ateroma que pode depois soltar dali e formar
vai para frente, pega um vaso, faz um infarto ou um derrame. Nossa. Então, a inflamação crônica silenciosa é que é o perigoso, que você não sente e você não sente nada, você está inflamado. Daí existem alguns exames que a gente faz através do exame de sangue ou tem alguns outros aparelhos que a gente pode detectar essa inflamação. Por exemplo, toda doença cerebral também tem inflamação crônica. Olha isso. Que pode acontecer por várias substâncias que a gente ingere ou substâncias ou metais pesados que ficam inflamando o cérebro sem você notar. Começa a ter, às vezes, pequenas alterações de memória, alterações de humor, que pode estar relacionada a uma inflamação crônica silenciosa. Então, toda doença como Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, tem quadro inflamatório. Então, por isso que a gente foi falado no começo aqui que é tão importante a gente se preocupar muito com o quadro de inflamação, porque toda doença tem inflamação. Doença cerebral, doença cardiovascular, artrose tem inflamação, câncer tem inflamação. Então, hoje sabe-se que o câncer tem um quadro de inflamação. E é importante a gente atuar nessa anti-inflamação. Não, como eu falei no início, não tentando tirar lá o ministro da defesa, que seria um corticóide, por exemplo. O corticóide, ele age na inflamação porque ele destrói lá em cima a cascata de inflamação. Mas você pode modular, então, quer dizer, em vez de você dizer para o soldado ou para o tenente ou para o chefe da guarda, para ele não atuar, mas para dizer assim, tenta modular, tenta ver se esse é inimigo ou não é inimigo. Então, é muito complicado, porque essa questão da gente tomar anti-inflamatório é algo muito comum, né? Exato. Então, quer dizer, a inflamação, às vezes, ela é importante, porque ela está te mostrando o problema, agora não crônica, não quieta. Exatamente. E se teu organismo não mostra que está tendo isso, ou se mostra e a gente corre para um anti-inflamatório, a gente pode estar mascarando só o problema. Tem muita gente que tem, por exemplo, só cefaleia, tem alguma dorzinha e já parte para um medicamento que tenha analgésico, mas tem anti-inflamatório junto. Então, ele está desinflamando continuamente. Isso pode fazer o quê? Com que esse quadro de defesa do nosso organismo não fique evidente. Então, por isso que dentro da minha área, da nutrologia, a gente procura, em vez de tentar usar anti-inflamatório, químicos sintéticos ou corticoide, etc., a gente procura modular. Então, existem algumas plantas que fazem essa modulação. Por exemplo, o ômega 3, que é um óleo, ele faz essa modulação. Curcuma, que muita gente conhece de casa, que é o açafrão. Então, você usar curcuma na refeição ou usar até curcuma sintético, que usa em cápsulas, você está modulando a inflamação. Essa modulação é diferente de anti-inflamar. Essa modulação vai dizer como eu falei, o soldadinho dizendo assim, veja bem se isso aqui é uma coisa amiga ou inimiga, se é preciso você estar atuante e dar sintomas, porque é importante que essa cascata de inflamação te informe, dê sintomas de dor, calor, rubor ou até apareça em algum tipo de exame de sangue. Daí os exames de sangue que a gente faz é para tentar ver isso. Tá certo. Recebendo hoje a visita do Dr. Paulo Roberto de Souza, nosso médico, nutrólogo, ele que representa a clínica Reabilitare, trazendo para a gente a importância aí, curcuma, ômega 3, cuidado, não fica aí se entupindo de anti-inflamatório, porque as inflamações, de certa forma, são importantes para a gente observar e ter os tratamentos que a gente precisa. Não é isso, doutor? Exatamente. Obrigada pelas dicas, que agradeço. como sempre. Até a próxima. Até a próxima. Rapidinho, uma passadinha junto ao Instituto IPO. Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Odontologia, Instituto IPO. Com mais de 15 anos de experiência clínica e de ensino de pós-graduação em implantodontia na cidade de Balneário Camboriú e Curitiba, no Paraná, sem dúvida nós temos aí um trabalho muito especial desenvolvido por todos os profissionais do Instituto IPO. A reabilitação com implantes dentais continua sendo o foco dos cursos de especialização, atualização e aperfeiçoamento. Porém, agora com a própria estrutura, garantindo aí um apoio de grandes empresas no setor, o Instituto IPO também oferece muito mais qualidade, comodidade e segurança para os alunos e para os pacientes. Detalhe, em todas as áreas e especialidades da odontologia. Vale a pena você conferir. Para entrar em contato em Balneário Camboriú, você tem à disposição o telefone 47-3361-1618. Entre também através do site www.institutoipo.com.br. Venha ser paciente ou fazer um curso de pós-graduação no IPO. Pode ter certeza que aqui no Instituto IPO é diferente. Total qualidade para você.
Quero agradecer a sua companhia, lembrar que o programa você confere diversas das nossas entrevistas junto à nossa fanpage, ao nosso canal do YouTube, programa Vera Toledo, confira através da internet. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.